Queridos alunos, queridas alunas da Escola Assis Chateaubriand, nosso segundo episódio, estamos aqui vendo a história da América, é sobre os maias. Os maias estão entre as civilizações mais antigas da América, né? Então nós vamos ver assim, seus ancestrais, os ancestrais dos maias, viviam nas montanhas da atual Guatemala, desde 2500 a.C. A civilização mais se desenvolveu na confluência entre a América do Norte e a América Central, mais precisamente na Península de Yucatán, numa área em que se encontram 5 estados do México atual, quase toda a Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras e Belize, né? Então, nós percebemos aí que os maias, né, é uma civilização que ocupava uma vasta região aqui, habitando um meio inóspito. Esses povos se deslocavam pela selva em busca de alimentos, caça, pesca e colheita. Posteriormente, domesticaram plantas como o milho, a pimenta e o feijão, e se estabeleceram na península de Yucatán, local em que os arqueólogos descobriram, em meio à floresta tropical, as cidades, né? Descobriram cidades dos maias, cidades de Tikal, Copán. Depois os maias ocuparam também cidades já existentes, como Uxmal, Chichén Itzá, situadas mais ao norte, né? As cidades-estados maias, né? Assim como os antigos gregos, os maias viviam em cidades-estados, ou seja, cidades com governo, leis e costumes próprios. Então, cada cidade tinha seu próprio governo, seus próprios costumes, suas próprias tradições, né? Eram cidades-estados. Em caso de guerra contra um inimigo comum, as cidades maias se organizavam em confederações, mas nunca chegaram a constituir um império, a exemplo dos astecas e dos incas. Então, os maias não eram um império, eles formavam confederações de cidades quando eram ameaçados por inimigos. As grandes e sofisticadas construções maias e o deslocamento de enormes blocos de pedra revelam seus conhecimentos de engenharia e cálculo. Eles tinham pirâmides, né? As pirâmides serviam de esteio para os templos religiosos, aos quais se chegava por meio de uma escadaria íngreme. Algumas pirâmides, como a de Tikal, tinha mais de 60 metros de altura. 60 metros de altura é muita coisa, uma pirâmide enorme. Muitas cidades maias surgiram em torno dos centros cerimoniais, então os centros de religiosidade e de cerimônias religiosas, que foram surgindo muitas cidades maias. A sociedade, a economia e a arte dos maias. A sociedade maia era hierarquizada. Os grupos sociais mais favorecidos, governantes, sacerdotes e comerciantes, viviam em palácios e templos suntuosos, situados em torno dos centros cerimoniais, e eram sustentados pelas famílias de agricultores e artesãos espalhados pelas aldeias existentes na floresta. Então, na verdade, os colonos, os agricultores, é que sustentavam, né, o luxo e a ostentação das classes dominantes, que eram governantes, sacerdotes, comerciantes. A agricultura, ela tinha uma grande importância na vida dos maias. A maioria da população trabalhava no cultivo do feijão, abóbora, algodão, cacau, já conheciam cacau, chocolate, abacate e o milho. Este último, o milho, né, era a base da alimentação dos maias, né? O milho era a base da alimentação de várias civilizações pré-colombianas. Por volta do século IX, os maias abandonaram suas cidades subitamente. De uma hora para outra, abandonaram suas cidades. Para alguns, as razões do abandono foram flagelos naturais, como epidemias, secas prolongadas, inundações, terremotos, furacões. Para outros,
As causas do abandono das cidades maias foram tragédias provocadas pelo próprio ser humano, tais como invasões violentas, pressão de grupos periféricos e insurreições populares. Os conhecimentos e prática dos maias foram incorporados pelos astecas e outros povos do Vale do México, que conquistaram as cidades maias por volta de 1400. Então, assim, os maias, na verdade, eles desapareceram, sumiram antes da chegada dos europeus, antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes da chegada dos espanhóis e da chegada dos portugueses. Os maias não existiam mais, já tinham sumido. Isso não se sabe dizer ao certo, tanto é que aqui eles ficam em dúvida se foram apenas por causas naturais, tipo inundações, terremotos, se houveram guerras, invasões violentas, que o povo foi dizimado. Não se tem certeza, a arqueologia não conseguiu provar por que essa civilização desapareceu. Bom, pessoal, um forte abraço para vocês, se cuidem, saúde para todos aí, forte abraço.